Olá, turma. Continuando a correção da prova do dia 30 de setembro. Quinta questão. Os fisiologistas afirmam que, para o indivíduo sadio e em repouso, o número n de batimentos cardíacos por minuto varia em função da temperatura T em graus Celsius. Segundo a função, n de T é igual a 0,1T quadrado menos 4T mais 90. O número mínimo de batimentos por minuto e a temperatura em que ocorrem, respectivamente, são... Então aqui temos uma função quadrática, cujo gráfico é uma parábola, né, com concavidade para cima, né, 0, 1 é positivo. Então temos alguma situação desse tipo, com o eixo aqui y representando o número de batimentos e o eixo x, né, vamos chamar de t, representando a temperatura. E o que ele pergunta, como é uma parábola com concavidade para cima, existe aqui um valor mínimo, que seria o T do vértice, e aqui o número de batimentos, né? Mínimo também. Bom, você pode usar a fórmula, né, para achar o vértice, que é menos B sobre 2A, e depois a fórmula ou a substituição, né, menos delta sobre 4A. Mas vamos fazer sem fórmula, né? Fórmula é legal, pode fazer, óbvio. Mas vamos fazer pelo TQP. Então temos aqui, n de t é igual... Vou pegar essa função aqui e colocar o 0,1 em evidência. Então fica 0,1 que multiplica t quadrado menos 40t mais 900. Você vê que eu pus um zero a mais aqui e aqui. Por quê? Porque quando você faz a distributiva, 0,1 vezes t quadrado, 0,1 vezes 40 é 4. E 0,1 vezes 900 é 90, ou seja, volta a ser o que era antes. Então a função não mudou. Isso é importante, tá? A função não pode mudar. Então aqui você muda a forma, né? Não o conteúdo. Então aqui agora vamos produzir um TQP. Então deixamos esse 0,1 de escanteio por enquanto e pensamos assim, né? Em vez de escrever 40, eu vou escrever 2 vezes t vezes 20. Esse 20 eu vou colocar aqui do ladinho ao quadrado, é 400. Só que aqui está 900. Então é só escrever 400 mais 500. Então note que aquilo que eu comentei, a fórmula não mudou, né? A expressão não mudou, o conteúdo mudou a forma, tá? E aqui temos um trinômio quadrado perfeito. Então tudo isso pode ser reescrito assim, né? T menos 20 ao quadrado mais 500. Vou devolver agora o 0,1 para a conta, né? Multiplica aqui, faz a distributiva aqui. Então, o número de batimentos ficou igual a 0,1 vezes 500 é 50. 0,1 vezes tudo isso aqui é só copiar. 0,1 vezes tudo isso aqui. T menos 20 ao quadrado. T menos 20 ao quadrado é um valor positivo, nunca será negativo, né, porque está ao quadrado. Então, o número de batimentos sempre será 50 mais algo. Ou seja, você vai ter um número mínimo, um valor mínimo, né, que será n do vértice igual a 50. E vai ocorrer quando? Esse valor mínimo vai ocorrer quando o t for, né, quando isso aqui der zero, né, 50 mais zero é o mínimo que você pode ter. Isso então ocorre quando a temperatura for 20 graus Celsius, né? Tá bem? Então, alternativa B de bola. Vamos para a sexta questão. Os gráficos abaixo representam as funções receita mensal e custo mensal de um produto fabricado por uma empresa, em que X é a unidade produzida, a quantidade produzida e vendida. Qual o lucro obtido ao se produzir e vender 1.350 unidades por mês? Então, lucro é receita tirando o custo. Vamos descobrir a função receita. Qual é a função receita, né? O que conhecemos aqui? Podemos destacar na função receita dois pontos aqui do gráfico, né? O primeiro 0,0 e o segundo esse daqui, né? Que é 1.000 e 15.000. E aí sabemos o que então? Que o coeficiente angular aqui
variação do x, variação do y dividido pela variação do x, na fórmula da receita, vai dar o quê? Então, o coeficiente angular da função receita será ΔY, 15.000, dividido por ΔX, 1.000, né? Isso dá 15. Então, a função receita, se você já está com prática, você já escreveria direto 15x, né? Porque é uma reta, então tem um coeficiente angular e tem um coeficiente linear. O coeficiente linear é onde corta o eixo y, né? Que é no zero. Então seria 15x mais zero. Ok? Essa é a função receita. Vamos achar agora a função custo. A função custo, para cada x existe um custo envolvido. E aí o que eu sei? Tem esse ponto aqui, né? Agora eu estou analisando a função custo. Existe esse ponto aqui, que é o zero, 5.000. Ou seja, mesmo que eu não faça nada, mesmo que eu não produza nada, ainda assim eu vou ter um gasto de 5.000 reais. E aí você pode escolher esse ponto ou esse aqui em cima, né? Escolhendo o ponto de cima, você tem o quê? Se x for 1.000, o y será 15.000. Né? Então, esse ponto aí é onde a receita e o custo empatam, né? Para o x valendo 1.000. Não há lucro, portanto, né? O lucro seria zero, porque o gasto empata com a receita. Muito bem, então o coeficiente angular do custo seria o quê? Variação aqui, 5.000 para 15.000 aumentou 10.000 reais o custo, quando a quantidade aumentou 1.000, né? Foi de 0 para 1.000. Então, cortando os 3 zeros, o coeficiente angular aqui é 10, né? Então, quer dizer que a fórmula do custo é coeficiente angular 10, então 10x, mais o linear. Lembra? O linear onde corta o eixo y, ou seja, 5.000. Então, a fórmula do custo é 10x mais 5.000. Bom, aí você pode criar a fórmula da receita. Qual vai ser a fórmula da fórmula do lucro? Qual será a fórmula do lucro? Receita menos custo. Então, a fórmula do lucro é receita 15x menos o custo 10x mais 5.000. Toma muito cuidado, que você tem que obrigatoriamente pôr um parênteses aqui, né? Então, essa é a fórmula da receita descontando o custo. Então, no final das contas, você tem que L de x é 5x menos 5.000. Ok? Se quiser pôr o 5 em evidência, fica 5 que multiplica x menos 1.000. Então, como eu quero saber o gasto, né, o custo de produção, o lucro que me proporciona 1.350 unidades, coloco o x lá no 1.350, então vamos ficar 5 vezes 1.350 tirando 1.000, ou seja, 5 vezes 350. 5 vezes 300 é 1.500, 5 vezes 50 é 250, então é 1.750. Alternativa B de bola. Ok? Então essas foram as questões 5 e 6. No próximo vídeo, continuamos a correção. Até lá.